Olá pessoal, aqui é Fábio Ataíde. Bom, infelizmente não posso estar com vocês ao vivo, por isso estou enviando essa palestra gravada, mas gostaria já de antemão agradecer a toda a organização desse evento pela oportunidade em poder contribuir um pouco com este auxílio neste grande evento aí para dar um suporte para os nossos colegas fisioterapeutas do Rio Grande do Sul. Então, parabenizo pela iniciativa e agradeço pela oportunidade. Bom, a minha apresentação aqui vai ser sobre acupuntura na prática da fisioterapia. Antes, claro, da gente começar, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Fábio Ataíde, eu sou fisioterapeuta, sou de São Paulo, mas resido aqui em Curitiba, no Paraná. Tenho graduação em fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná. Tenho pós-graduação em acupuntura tradicional chinesa pelo CBS, também é um título registrado no COFITO. Eu tenho certificação e formação em acupuntura médica na Sociedade Britânica de Acupuntura Médica, no Reino Unido. Faço a minha atuação clínica aqui em Curitiba, no Paraná. Sou professor também, onde eu leciono essencialmente para acupunturistas em tópicos mais específicos relacionados a tecnologias, já que este é um assunto que eu gosto bastante. Também sou autor do livro de Eletroacupuntura Fundamentos para a Prática Clínica. Bom, o tema da minha palestra, como eu falei para vocês, é acupuntura na prática da fisioterapia. E um dos grandes objetivos dessa palestra aqui para vocês é apresentar um pouco da especialidade sob uma perspectiva que talvez muitos não conheçam e também desmistificar alguns tópicos associados à própria história da medicina tradicional chinesa e também da acupuntura. Então, quando nós estamos falando aqui de acupuntura, nós estamos falando de um dos pilares da medicina tradicional chinesa, que é uma medicina muito antiga, onde de forma documentada esse tipo de prática da medicina tradicional chinesa, ela vem desde a dinastia Zhou, onde nós temos os registros vindo desde 1027 a.C. Então, vocês podem observar que é um contexto de uma medicina bastante antiga, e que se utiliza de diversos recursos, não apenas a acupuntura, para fazer uma proposta terapêutica, E nessa perspectiva, quais são os pilares da medicina tradicional chinesa e por que é importante a gente entender isso, A medicina tradicional chinesa ela é composta não apenas pela acupuntura e pela moxa-bustão, mas também por outras temáticas, como por exemplo o Tuiná, que é uma terapia manual chinesa que possui técnicas de manipulação articular, de mobilização de tecidos, enfim, de diversas formas, que inclusive técnicas mais modernas, como a quiropraxia e osteopatia, têm manipulações e recursos manuais semelhantes. A medicina tradicional chinesa também possui o Qigong como uma forma de práticas de exercícios terapêuticos. A gente já possui uma boa quantidade de evidência científica suportando o uso de Qigong, de Tai Chi Chuan, que talvez muitos... o Tai Chi Chuan como uma modalidade de Qigong, é uma forma bastante conhecida, e bastante usual, inclusive em pesquisa científica, utilizando aí esse recurso tradicional chinês. Além disso, a medicina tradicional chinesa também observa aspectos relacionados à alimentação e trata através da alimentação, com a dietética tradicional chinesa. E também possui as suas fórmulas magistrais. Muitas pessoas chamam de fitoterapia chinesa, mas a gente tem que cuidar com o termo fitoterapia, porque quando falamos de fórmulas magistrais chinesas, não estamos falando apenas de plantas, de ervas. Estamos falando de coisas tanto do reino animal, do vegetal e mineral. Então é composto por diversas origens que vão compor ali determinadas formas. Então, a medicina tradicional chinesa, como vocês podem observar, ela não se resume à acupuntura, é composta por diversos tópicos, diversos recursos, diversos métodos, e que vão fazer uma proposta terapêutica bastante ampla. É claro que a acupuntura é, sem dúvida, a forma que tornou a medicina tradicional chinesa mais conhecida, especialmente aqui no Ocidente, mas ela não é exclusivamente acupuntura. Ela é composta por diversos tópicos e que possibilitam o tratamento de diversas patologias num sistema médico completo, não apenas para distúrbios de dor, distúrbios de movimento, mas a medicina tradicional chinesa se ocupa também de buscar tratamento para temas emocionais, temas de medicina interna, enfim, neurologia. E daí cada recurso vai ter uma melhor efetividade em cada um dos segmentos. E eu acho que isso também é importante ressaltar, porque
Muitas vezes a gente vê o pessoal, alguns blogueiros aí da ciência, falando que a acupuntura se propõe a tratar tudo. Na verdade, isso não é verdade. Não é a acupuntura que se propõe a tratar tudo, e sim a acupuntura ela tem dentro da medicina tradicional chinesa algumas áreas de especialidade que ela vai atuar de forma principal, mas em outras áreas você vai precisar combinar isso com outros recursos, né? Por exemplo, se a gente está falando de ortopedia, falando de dor, é comum nos ambulatórios de medicina tradicional chinesa você ver a acupuntura sendo aplicada, mas também os profissionais ali aplicando técnicas de terapia manual, no caso Tuiná, e também fazendo uma recomendação dos exercícios terapêuticos como o Tai Chi Chuan, Patuantin ou outras formas de movimentos, né, de exercícios terapêuticos da medicina tradicional chinesa. Quando a gente vai para outras especialidades, aí a gente pode ver uma maior interferência da dietética ou das fórmulas magistrais. E como é que é a formação de um profissional de medicina chinesa na China, né? Na China, a medicina tradicional chinesa, como comentei, ela é um sistema de diagnóstico e tratamento próprios, ela é bastante ampla. Então, a formação de um profissional de medicina tradicional chinesa ele vai de 5 a 7 anos nessa graduação, onde ele se forma como um médico tradicional chinês, né? Não, é uma medicina totalmente separada da medicina alopática, da medicina convencionalmente conhecida no Ocidente. Então lá ele passa por todo o processo de formação. Essa medicina tradicional chinesa hoje ensinada na China, ela é ensinada não apenas na sua característica filosófica, mas também de uma forma bastante ampla, né? O que eu quero dizer, eles observam muitas vezes exames de imagem, exames laboratoriais, então é um conhecimento todo integrado hoje na forma com que o profissional da medicina chinesa é formado na China mesmo. E quais são as possibilidades de atuação, né? O profissional que atua, que se forma como um médico tradicional chinês, ele se forma e ele pode atuar nos mais diversos campos de saúde, né? Não apenas com acupuntura, como eu mencionei anteriormente, mas ele pode trabalhar com medicina interna, com questões relacionadas à ortopedia, a questões emocionais, a neurologia. Então, cada um vai ter um direcionamento, tal qual ocorre com qualquer profissão de saúde, né? Mas lá é uma prática separada, apesar de integrada, ao sistema médico convencional, por exemplo. Para que todos tenham conhecimento, né, qual é a situação da medicina tradicional chinesa no mundo, né? Esse é um dado aqui que eu peguei lá do Instagram do CNAA, que é uma entidade aqui que associa acupunturistas no Brasil, com dados da OMS que foram compilados pelo pessoal lá do setor de práticas integrativas, né? E do SUS, né? Então, no mundo, nós temos 98 países que são associados ao OMS que institucionalizaram a acupuntura e medicina tradicional chinesa como uma política nacional de saúde. Em 109 desses países, a gente possui leis e regulamentações específicas. Aqui no Brasil ainda não temos, está no processo de regulamentação. E temos mais de 75 centros de pesquisa, né? Isso falando especificamente de países signatários da OMS, que tratam e que investigam sobre a prática de acupuntura e também da medicina tradicional chinesa como um todo. E qual é o patamar disso aqui no Brasil, né? A acupuntura ela foi primeiramente reconhecida como especialidade por nós, fisioterapeutas. Aliás, é importante pontuar isso. A acupuntura foi a primeira especialidade registrada pelo fisioterapeuta com a resolução COFIT 60, que foi registrada no dia 22 de junho de 1985, ou seja, nós temos aí praticamente 40 anos de especialidade, né, 39 anos de especialidade. Então, essa foi a primeira especialidade registrada pelo fisioterapeuta e foi a primeira instituição a reconhecer a fisioterapia como uma especialidade. É importante ressaltar que a fisioterapia foi pioneira neste aspecto e colocou a acupuntura como uma prática não exclusiva da fisioterapia, então quer dizer que outras profissões de saúde aplicam a acupuntura como uma especialidade dentro do seu escopo de atuação. Por curiosidade, o sistema médico, a medicina, reconheceu a acupuntura somente em 95, né? Em 1995, 10 anos depois. É curioso observar que até 95, segundo constas e segundo relatos de colegas médicos, quem era praticante de acupuntura até então, a acupuntura era tida como uma prática de charlatanismo ou como uma prática não recomendada para o médico. A questão é que, a partir de 1995, a gente tem uma maior quantidade de estudos científicos sendo publicados sobre a prática da acupuntura
e aí que observou-se que, além de ser uma terapia de baixo custo e ela é efetiva para diversos contextos terapêuticos, a medicina incorpora isso também como sua especialidade. Por outro lado, colocam isso numa tentativa de reserva de mercado, colocando a acupuntura como se fosse uma exclusividade da medicina, o que não é verdade. Ao longo de todos esses anos, todos os profissionais de saúde que praticam acupuntura já sofremos com uma batalha judicial baseada muito em fake news, em informações falsas, mas em 2023 o STJ ele consagrou numa decisão impressionante que a acupuntura e várias outras práticas elas não são exclusivas da medicina e que o fisioterapeuta é legítimo para praticá-las, né? Então, esse é um pouco do patamar da acupuntura no Brasil, não só apenas da fisioterapia. Então, é importante que fique claro que outras profissões também praticam a acupuntura como sua especialidade, através de resoluções específicas, e que atualmente está tramitando no Senado um projeto de lei que visa regulamentar a acupuntura, né, para criar-se uma nova profissão, mas que também mantenha-se ela como uma prerrogativa de especialidade de diversas outras profissões. Em termos de perfil de formação profissional, né? O nosso Conselho Federal ele preconiza que a gente tenha uma carga horária mínima de 1.200 horas, sendo 1/3 dessas horas ela deve ser teóricas e com duração mínima de 2 anos, né? Esses são os requisitos mínimos. Nós temos, eventualmente, provas para concessão desse título de especialista. O meu título de especialista ele é mais antigo, então ele era na forma de apresentação de TCC, e é onde depois a gente registrava o nosso certificado no COFITO, né? Na altura em que eu concluí todo o meu processo de formação em 2008, não tínhamos essas questões das provas de especialidade, que eu considero bastante importante como uma forma de nivelar um conhecimento mínimo para a prática da acupuntura. E qual que é o grande dilema da prática da acupuntura no Ocidente, né? A acupuntura, como eu comentei para vocês, ela é uma prática milenar, ela é muito antiga. Então eu convido vocês a fazer uma volta no tempo, volta lá 1000 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, e pense o que existia de tecnologia para você analisar uma pessoa sob perspectiva da sua saúde, né? Os conhecimentos da época com os conhecimentos que a gente tem hoje. Então a gente tem uma crise de geração aí. Então, antigamente, naquela época, era tudo feito muito na observação e na comparação. Então, essa era a observação e comparação com o que você tinha de recurso na época. Então, imagine numa época muito antiga, o que os orientais faziam era ver o que acontecia no corpo, na saúde da pessoa e tentava associar, por exemplo, com fenômenos naturais, fazer algum paralelo com aquilo, ou com alguns conceitos filosóficos. E isso levou a ser concebido um conceito de energia, né, que muitas pessoas aqui traduzem Qi, né, que é um conceito da medicina chinesa como energia, ou com alguns aspectos que levam a uma interpretação meio esotérica. É importante aqui ressaltar que a acupuntura não tem nada a ver com religião, a medicina chinesa não tem nada a ver com religião, tampouco com esoterismo. Aliás, não tenho nada contra quem caminha por esse sentido, quem gosta de práticas esotéricas, apenas são coisas diferentes. Então, eu costumo dizer que esses conceitos que são verbalizados sobre a prática antiga da medicina tradicional chinesa são como diferentes idiomas, né? Então a gente está falando muitas vezes de um conceito que para a época era bastante moderno, mas que hoje parece muito estranho. Quando isso veio para o Ocidente, muitas pessoas fizeram esse tipo de analogia. Então eu gosto de trazer essa imagem aqui de um artista chamado Alex Gray, onde ele coloca uma coisa muito interessante aqui, que ele coloca um corpo humano e na interpretação dele quais são o que compõe um corpo humano, né? Então a gente vê aqui algo que remete a um corpo físico, com ossos, com articulações, com nervos, vasos, enfim, mas vemos também aqui os tais meridianos, onde estão situados os pontos de acupuntura, a gente chama isso também de canais, não apenas meridianos. Tem aqui uma referência a chakras, energias, enfim. Então isso foi uma representação que muitas pessoas trazem dentro da medicina chinesa e que acaba muitas vezes confundindo as coisas aqui no Ocidente. Então a acupuntura ela não se relaciona novamente aí a essas práticas esotéricas, mas muitas vezes isso é confundido até por conta dessa questão de tecnologia, né?
E é muito interessante observar que dentro da medicina chinesa a gente tem um conceito que é o conceito de tratar o ser humano como um todo. E que muitas pessoas, né, dizem que a acupuntura é uma prática holística. E muitas vezes quando a gente fala a palavra holística, isso dá uma interpretação de novo que é uma coisa de outro mundo, que é uma prática esotérica, enfim. Mas é importante a gente observar que hoje muito na saúde se fala sobre os aspectos, por exemplo, biopsicossociais, né, de saúde e doença, especialmente na dor, esse é um conceito muito presente, e que de alguma forma a medicina tradicional chinesa já olhava para esses aspectos, né, de olhar o ser humano como um todo e não em partes isoladas. Isso quer dizer que quando o paciente, por exemplo, tem dor crônica dentro da medicina chinesa, isso a gente também já não olhava mais para uma questão de lesão estrutural, de alteração estrutural. Era assim olhar a pessoa como um todo, o que está saindo de errado ali sob uma perspectiva dessa medicina tradicional chinesa, para poder promover um tratamento abrangente, né? Ou seja, a gente não faz apenas tratamentos locais. Então, todo esse conceito de aspectos biopsicossociais, ele já é falado pela medicina tradicional chinesa há muito tempo, né? Então, de novo, o que acaba muitas vezes confundindo é uma questão de terminologia, né? Outro aspecto importante é sobre o olhar que o profissional pode dar para essa acupuntura, né? Então, aqui a gente pode ter essa ideia de meridianos, onde tem o fluxo de Qi, de Shui, enfim, mas também a gente pode utilizar a acupuntura, daí trazendo para uma realidade muito próxima do fisioterapeuta, utilizar pontos de acupuntura como locais de acesso a estruturas, por exemplo, né? Então eu trago aqui essa imagem de um cartaz do Dr. Alejandro Claraco, da Universidade McMaster do Canadá, onde ele representa o que a gente chama de acupuntura neurofuncional, né? A acupuntura neurofuncional, ela não é o neurofuncional da fisioterapia, que vai trabalhar com disfunções neurológicas, mas que entende a acupuntura e seus pontos como locais de acesso para estimulação de estruturas. Então eu posso estimular o ventre muscular para ter um estímulo de ponto motor, eu posso estimular os planos faciais, eu posso estimular estruturas articulares, eu posso estimular trajetos nervosos para fazer, por exemplo, o que a gente chama de acupuntura segmentar, que é você tratar alguma coisa à distância. Aliás, todos esses mecanismos neurofisiológicos foram brilhantemente explicados pelo Dr. Rafael Vercelino em sua apresentação aqui também neste evento, né? Então, o fisioterapeuta, aliás, na minha opinião, ele deveria ter uma formação um pouco mais direcionada para esses aspectos aqui, né? Baseados numa racionalidade que a gente vem desde a nossa graduação, que é pensar sobre a acupuntura como uma forma de estimular de diferentes tipos de tecido com diferentes formas e diferentes recursos, né? Então, é importante situar também que a acupuntura ela utiliza estímulos elétricos, como uma das minhas especialidades é a eletroacupuntura, desde a década de 30. A estimulação de tecidos de forma percutânea ela é realizada pelos acupunturistas na China, né? Então, são várias possibilidades aqui de utilizar esse recurso, né? Além disso, o que mais um profissional que se forma em medicina tradicional chinesa, ou talvez em acupuntura aqui no Ocidente, pode aprender? Ele pode aprender os outros recursos ali que eu mostrei para vocês, né? Ele pode trabalhar de acordo com as práticas integrativas e complementares, né? Com a dietética ou até com as fórmulas magistrais chinesas, que aqui no Brasil são registradas como uma espécie de suplemento alimentar. Então, o que nós temos disponíveis aqui, o profissional fisioterapeuta que se interessar em ampliar o seu campo de atuação, poderá também aprender aí e trabalhar não apenas com a acupuntura, moxabustão, com o tuiná, com o qigong, mas também com a dietética dentro da perspectiva da medicina chinesa e com as fórmulas magistrais dentro da perspectiva da medicina chinesa e, claro, tudo isso dentro do escopo da fisioterapia ou da forma com que esse profissional tem base, né, e competência para atuar. Então, por que a acupuntura ela é uma prática do fisioterapeuta? Por que a gente pode utilizar isso como um recurso terapêutico? Primeira coisa, a essência da nossa profissão. Né? A acupuntura ela é um recurso físico, ela vai gerar um estímulo mecânico ali de forma intratissular, intraarticular, enfim, a agulha ela é um estímulo mecânico. Então a gente pode, a própria medicina chinesa tem a moxabustão. Por que os chineses utilizavam o moxabustão? Porque era uma forma, vejam, não existia energia elétrica lá atrás, há 1000 anos antes de Cristo, né? Então eles buscavam uma forma de tentar gerar algum tipo de calor, né, no paciente,
como uma forma de recurso terapêutico. Então eles faziam isso através de queima de uma erva, que é a Artemisia vulgaris, e que a gente conhece aqui como moxa bustão. Então, era uma forma de gerar calor. É claro, o fisioterapeuta tem várias formas, se ele quiser promover aquecimento tecidual, ele tem um arsenal bastante rico para poder fazer isso. Mas já era um recurso, a termoterapia, quero dizer, já era um recurso da medicina chinesa há muito tempo, né? A acupuntura, ela possui essa racionalidade integral que está muito alinhada com o que a gente sabe hoje no manejo de saúde e de doença, especialmente quando a gente está falando de dor, né? Não ficar tratando apenas sintomas, mas olhar diversos aspectos do paciente que precisam ser de forma interdisciplinar observados, né? E ela é efetiva para o tratamento da dor e a ciência já vem falando isso, né? A acupuntura como o tratamento da dor, o manejo da dor em diversas perspectivas. Então eu trago para vocês aqui, eu separei alguns estudos. Primeiramente, vou começar um pouco sobre a parte de mecanismos e que brilhantemente já foi também alguns tópicos foram explorados pelo Dr. Rafael Vercelino aqui neste evento. Então, mas trago aqui algumas temáticas, né? Então, esse é um estudo bastante antigo do Dr. Ji Shen Han, que é um dos maiores pesquisadores dentro da acupuntura, e ele se utiliza muito da eletroacupuntura para fazer as suas investigações, onde ele observou o papel das endorfinas na mediação dos efeitos analgésicos da acupuntura, né? Isso explica que alguns pontos de acupuntura com determinadas estimulações, especialmente com estímulo elétrico, podem levar à liberação de endorfinas e outros neurotransmissores, né? Mais especificamente, o que a gente usa muito aqui na eletroacupuntura, com emissões de baixa e alta frequência de forma alternada, a liberação de encefalinas e de endorfinas, né? Que são neurotransmissores de característica que podem promover a analgesia e modulação da dor, cada um com uma característica. Então, a encefalina ela é um neurotransmissor que tem uma analgesia de longa duração, né? E, entre aspas, de baixa intensidade. Quando eu comparo isso com a dinorfina, que é um neurotransmissor extremamente potente na sua analgesia, entretanto de curta duração. Então, essa é uma das propostas terapêuticas da eletroacupuntura, já bastante antiga, desde a década de 80, o Dr. Han propaga esse conceito da combinação de estímulos elétricos diferentes para promover manejo de dor, por exemplo, né? Aqui nós temos um outro estudo que fala sobre os mecanismos neurais da acupuntura e as estruturas que a gente pode estimular. Isso inclui uma modulação dos neurotransmissores, como também a ativação das vias inibitórias endógenas e a regulação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Esse outro estudo do The Clinical Journal of Pain mostra que é uma revisão sistemática sobre dor lombar, mas que ele também explorou ali alguns aspectos de mecanismos envolvidos na analgesia da acupuntura. Então, um estudo bastante importante, né, num jornal importante, que mostrou não apenas sobre o efeito da acupuntura na dor lombar, como também o seu mecanismo de ação. Temos aqui também um estudo muito interessante, né, sobre mecanismos da doutora Langevin sobre a relação dos pontos de acupuntura e dos meridianos ou de canais com o tecido conectivo. E ele mostra a hipótese de que os pontos de acupuntura eles estão localizados em planos do tecido conectivo, especialmente na face, sugerindo um mecanismo estrutural. Então, basicamente, esse estudo mostrou ali que uma agulha de acupuntura, quando a gente insere ela aí no tecido biológico, a gente faz a rotação com uma espécie de estimulação manual dessa agulha. A gente tem esse tecido com as fibras dele, eles se enrolam na agulha e que esse tipo de tensão mecânica no tecido vai gerar alguns inputs e depois algumas respostas terapêuticas associadas a isso. Ainda sobre mecanismo, um dos estudos que eu considero aí como mais importantes em cerca de mecanismos de ação da acupuntura, e eu gosto porque ele é um estudo que fala sobre eletroacupuntura, que é um dos meus, algo que eu gosto de estudar bastante, e que foi publicado na revista Nature, né? Que ele mostra que a eletroacupuntura ela possui um impacto no eixo vagal adrenal e identificou diversas outras vias específicas que resultam, por exemplo, num efeito de controle de inflamação através da eletroacupuntura. Então, é um estudo bastante extenso, para quem se interessa por mecanismos, acho que vale a pena dar uma olhada.
Então aqui eu coloquei um resumo de todos esses artigos que mencionei, né? Passo aqui agora para a parte de algumas revisões que colocam a acupuntura como proposta terapêutica, né? Nós temos esse estudo aqui publicado na JAMA, que mostrou a acupuntura e comparado com tratamento usual para o manejo da dor lombar. Então, a acupuntura ela proporcionou uma maior redução da dor lombar e melhora da funcionalidade dos pacientes. É claro que eu estou fazendo toda essa apresentação de estudo aqui de uma forma rápida, já que o meu tempo é limitado, mas para quem tiver interesse pode buscar esses estudos e tirar suas próprias conclusões, né? Aqui um outro estudo falando sobre dor lombar, também publicado na JAMA, e aí comparou com tratamentos convencionais. Aqui um estudo publicado na revista PEN sobre a acupuntura nos pacientes com cervicalgia crônica. Então, a acupuntura adicionada aos cuidados usuais nos pacientes com dor crônica, cervical crônica, foi associada às melhorias de dor e também na incapacidade em comparação ao tratamento com apenas cuidados rotineiros. Temos aqui a acupuntura, essa é uma revisão Cochrane, sobre a prevenção das enxaquecas, né, das migrâneas. Então, a acupuntura ela pode ser usada no manejo da enxaqueca, tanto no seu tratamento como depois na profilaxia. Então, um estudo bastante interessante, que depois, inclusive, fez com que ela fosse acupuntura incluída em alguns guidelines terapêuticos, né? Aqui nós temos um outro estudo da American Pain Society, mostrando que a acupuntura, acho que esse é um dos estudos mais interessantes e revisões sobre a acupuntura do Vickers, que inclui diversos tratamentos para dor crônica, inclusive a enxaqueca, né? E que mostrou que a acupuntura ela foi mais eficaz do que os controles que eles observaram nessa revisão e nessa meta-análise. Aqui sobre osteoartrite, um outro tópico que a acupuntura possui bons resultados. Nessa meta-análise ela indicou que a acupuntura ela pode ser considerada um dos tratamentos físicos mais eficazes para o manejo da dor no joelho com osteoartrite, mas no curto prazo, né? O sistema de saúde britânico ele incorpora a acupuntura para o manejo da dor crônica primária em adultos, então ela é uma opção terapêutica para alguns tipos de dor crônica nesse sistema britânico aí de saúde. A AACP, que é o American College of Physicians, também inclui a acupuntura como uma das várias opções de tratamento não farmacológicos para dor lombar tanto aguda quanto crônica, né, baseado em estudos que eles levantaram, como uma forma de ajudar a reduzir a dor e melhorar a funcionalidade. Bom, pessoal, de forma bastante resumida, eu trouxe aqui um pouco para vocês sobre a história da acupuntura, um pouco sobre a organização disso. Espero que tenha ajudado a desmistificar um pouco sobre esse processo. Agradeço novamente o convite. Deixo aqui os meus contatos de redes sociais, para quem quiser trocar uma ideia, conversar sobre isso que eu falei, ou enfim, esclarecer alguma dúvida, eu me coloco à disposição. E novamente parabenizo aí a organização desse evento por trazer vários profissionais para contribuir e ajudar com os nossos colegas do Rio Grande do Sul e que isso logo tudo se resolva e que faça parte de um momento da história a ser lembrado, né? Não só por tudo isso, mas como a profissão consegue se juntar para poder ajudar. Um grande abraço e até uma próxima.